Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Chama, eu sou professora de ambiental aqui do Alfacom e hoje nós vamos trabalhar com o chamado Código Florestal, com a Lei 12.651 de 2012, que instituiu o chamado Código Florestal, que é um dos assuntos mais queridos para fins de prova de concurso público no geral. E também, dentro dessa gama, desse ramo, as provas de delegado de polícia. Então, muito importante que vocês estudem a Lei 12.651, porque, de fato, se tem um assunto que 100% das vezes, né, 100% não, 99,9% das vezes, tem uma estatística de cobrança muito alta, é a Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal. Bom, como é que nós vamos trabalhar o Código Florestal? Nós vamos trabalhar com aqueles dois espaços territoriais especialmente protegidos que são mais importantes. Então, como assim, Renata? Eu vou trabalhar com vocês as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Obviamente, naquilo que tem maior relevância para a prova de concurso. A fase ou a parte literal vocês vão fazer em casa com bastante cuidado, porque vocês precisam se atentar àquelas literalidades que podem ser cobradas de vocês. Tudo bem? Tranquilo? Pois bem, como é que a gente começa, como é que a gente inicia o estudo do Código Florestal da Lei 12.651 de 2012? A gente precisa estabelecer algumas premissas iniciais. Que premissas iniciais, Renata, são essas? Que, em primeiro lugar, o Código Florestal, ele é uma norma geral. Uma norma geral editada pela União no que diz respeito à sua competência legislativa concorrente, que tem previsão lá no artigo 24, inciso 6º e parágrafos da Constituição Federal de 88. Então esse é o primeiro ponto. E por que isso é importante? Porque os estados, o DF e assim como os municípios, eles podem vir a regulamentar essa norma geral, trazendo um código florestal que seja estadual, um código florestal que seja até mesmo de âmbito municipal, desde que observadas as regras de repartição de competências e que, de uma certa forma, façam com que esse condomínio legislativo ambiental ele seja harmônico. Então, é necessário que os demais entes da federação respeitem as normas gerais que foram editadas pela União, ou seja, a Lei 12.651 de 2012. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante, e aí muito importante, e que normalmente muitos alunos fazem uma tremenda confusão, e que hoje inclusive está sendo bastante discutido no âmbito do STJ, porque recentemente afetou para processo e julgamento em recurso repetitivo, é a questão da transitoriedade ou não de algumas normas do Código Florestal, de algumas normas da Lei 12.651 de 2012. Então, para a gente entender o Código Florestal, a gente precisa também entender, inicialmente, que o Código Florestal ele foi dividido em regimes. Ele foi dividido em regimes. Então, ele apresenta regimes no que diz respeito à sua normatividade. Como assim, Renata? Quando vocês fizerem a leitura dos dispositivos do Código Florestal, vocês vão perceber, à luz do que dispõe a doutrina, que nós temos inicialmente um regime permanente no Código Florestal. E o que seria esse regime permanente do Código Florestal?
são aquelas normas que são previstas na Lei 12.651 de 2012 e que se aplicam a toda e qualquer atividade, a toda e qualquer situação que acabaram sendo configuradas a partir do advento dessa lei. Então, uma vez entrado em vigor o Código Florestal, toda e qualquer atividade, toda e qualquer situação de fato que seja configurada na prática, ela precisa estar de acordo com as normas constantes do Código Florestal. Então, esse regime permanente, hoje, a gente consegue perceber que é um regime de maior proteção em alguns pontos desse diploma a respeito do meio ambiente. O que significa dizer, portanto, que se eu tenho uma área de preservação permanente, por exemplo, na minha propriedade rural, eu preciso cuidar, eu preciso manter, eu preciso não deixar que ela seja suprimida. Porque o regime jurídico de proteção, em regra, das APPs, assim determina, à luz do que dispõe o artigo 7º da Lei 12.651 de 2012. Acontece que o próprio Código Florestal, ele traz também um outro regime, que é chamado de regime de transição. O que é esse regime de transição? O regime de transição são aquelas regras que têm uma retroatividade expressa e que vão atingir fatos pretéritos a essa Lei 12.651 de 2012. Só que elas vão atingir fatos pretéritos não de forma aleatória, não de forma indefinida no que diz respeito a uma linha do tempo. Existe um lapso temporal que precisa ser respeitado. Então, esse regime de transição, vamos olhar aqui. Em primeiro lugar, ele diz respeito às normas cuja retroatividade está prevista expressamente, cuja retroatividade, vou até escrever, está expressamente estabelecida ou prevista. Como é o caso, por exemplo, do artigo 66 do Código Florestal. Ali existe uma retroatividade expressa. Existe uma norma cuja retroatividade ela está expressa. Só que essa retroatividade, como eu acabei de mencionar para vocês, não é uma retroatividade ad eterno. É uma retroatividade que tem um lapso temporal determinado pelo próprio Código Florestal. E que lapso temporal é esse? Ou seja, até que ponto essas regras de transição, cuja retroatividade está expressa na lei, pode chegar? Até a data de 22 de julho de 2008. Esse é o marco temporal que vai permitir que essas regras de transição, cuja retroatividade está expressa, podem chegar. Como assim, Renata? O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, gente. Essas regras de transição, ou seja, elas são regras que apresentam, na verdade, uma flexibilização maior em relação às regras do regime permanente que, de uma forma geral, apresentam um regime mais dificultoso no que diz respeito à supressão de vegetação. Ele é mais rigoroso em determinados casos. Então, essas regras de transição, elas são um pouco mais flexíveis. E elas vão retroagir, porque a retroatividade está expressa, para alcançar fatos pretéritos. Mas que fatos pretéritos são esses?
aqueles que ocorreram até 22 de julho de 2008. Até 22 de julho de 2008. E por quê? Porque a partir dessa data eu não tenho mais que falar em relação a essa possível retroatividade. Então esse é um marco temporal. Eu tenho que observar os fatos que ocorreram até essa data. Vou ler para vocês o artigo 66 para que vocês entendam do que eu estou falando. Diz o artigo 66, deixa eu abrir aqui a minha lei. Diz o artigo 66, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008 área de reserva legal em extensão inferior ao que está estabelecido no artigo 12 do novo Código Florestal, poderá regularizar essa situação, o seu passivo ambiental, independentemente da adesão do programa de regularização ambiental, adotando de forma alternativa, isolada ou conjuntamente, alguma daquelas hipóteses. Então vejam bem, essa é uma norma do regime de transição, ou seja, aquele que tem um passivo ambiental em 2008, em 22 de julho de 2008, vai poder, num regime de transição mais flexível, adotar alguma das hipóteses previstas na lei e regularizar a sua situação, o seu passivo ambiental. Tudo bem? Tranquilo? Agora, qual é o problema que existe no âmbito do STJ? Por que o STJ agora vai julgar a retroatividade ou não do Código Florestal em recurso repetitivo? Porque nós vamos falar desse julgamento no que diz respeito às normas de transição ou normas do regime permanente que não possuem uma retroatividade expressamente determinada. Então vejam bem, que é um caso que foi muito discutido. O artigo 15 do Código Florestal, que estabelece a possibilidade de computarmos naquele percentual a título de reserva legal áreas de preservação permanente. Será que esse dispositivo ele vai poder retroagir e alcançar fatos pretéritos? Porque ali não diz nada em termos de retroatividade. Será que ele tem uma retroatividade implícita? Ou seja, será que ele pode alcançar fatos pretéritos ao advento da Lei 12.651 de 2012? Porque vejam bem, esse cômputo ele é interessante para aquele que tem uma propriedade rural com um teor alto de percentual a título de reserva legal e tem também uma área de preservação permanente no seu interior. Porque a gente tem uma grande área de proteção do meio ambiente nessa propriedade, o que pode gerar aí um baixo custo operacional da minha propriedade. Será que ela pode voltar, retroagir e possibilitar que proprietários, à luz do antigo código, fossem beneficiados com isso? Essa é a grande discussão e que vocês vão precisar acompanhar. Então, cuidado, porque a discussão do STJ não diz respeito às normas cuja retroatividade ela é expressa, mas, na verdade, as normas cuja retroatividade não é expressa. É no mínimo, se assim eu posso dizer, implícita. Que, na verdade, para mim, nem implícita é. Será que as normas do novo Código Florestal poderiam alcançar as regras, né? Que os atos, né, jurídicos? Será que eu posso falar em ato jurídico perfeito, coisa julgada, e simplesmente permitir que essas normas façam, né, atinjam o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido? Será que existe direito adquirido à luz do novo Código Florestal? Enfim, essa é a discussão que vocês precisam acompanhar. E como eu falei para vocês, se na PC do Rio Grande do Norte cobra jurisprudência, atenção a hipóteses como essas. Tranquilo? Bom, visto isso, a gente vai começar a trabalhar com as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, que são espécies do gênero, espaços territoriais especialmente protegidos, que têm previsão
lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, ou ainda, né, vocês podem até acumular com o artigo 225, parágrafo 4º, todos da Constituição de 88. E por que eles são espécies do gênero espaços territoriais especialmente protegidos? Como o próprio nome já diz, porque são áreas ambientais de grande relevância ambiental, que inclusive, no caso das APPs, tem relevância, tem importância para fins de nós assegurarmos o bem-estar da população, a segurança da população, são áreas ambientais sensíveis, daí porque o seu regime jurídico de proteção é também especial. Então, como elas possuem um regime especial de proteção, elas são consideradas espécies do gênero espaços territoriais especialmente protegidos. Mas quem são as áreas de preservação permanente? O seu conceito está lá no artigo 3º, inciso 2º do Código Florestal, que é a lei, vou até colocar aqui, tá? Não se esqueçam, é a lei que a gente está tratando, que do Código Florestal. Joga para mim no material de apoio para a gente fazer a leitura e eu depois tecer comentários a esse conceito. O que diz a lei? Que serão consideradas APP aquelas áreas cobertas, áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Volta para cá. O que significa dizer isso? Eu posso considerar toda e qualquer área protegida como uma área ambientalmente sensível, como uma área de preservação permanente? Não, porque a lei determina que ela precisa ser uma área coberta ou não por vegetação nativa, tudo bem? E ainda, ela tem que ter uma função ambiental. Ah, Renata, então ela precisa ter uma função ambiental? Claro, se a gente colocar no material de apoio, coloca para mim rapidinho no material de apoio, vocês vão ver que a lei é muito clara. É uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental. Volta para cá. Então, na verdade, essas APPs, elas já apresentam uma função ambiental. Uma função ambiental que será de relevância ecológica e que também será, inclusive, em favorecimento do bem-estar da população e da sua segurança, como nós vamos ver. Tudo bem? Então, esse é o conceito estabelecido lá no artigo 3º, inciso 2º do Código Florestal. Essas áreas de preservação permanente, à luz do que dispõe o artigo 4º da lei, elas vão ser localizadas em zona urbana ou zona rural. E mais do que isso, à luz do que dispõe o artigo 4º, em regra, então vou botar aqui, ó, em regra, elas serão instituídas ex lege, ou seja, por força de lei. Renata, como assim? Se eu analisar o artigo 4º, eu vou perceber que o próprio artigo 4º, a própria lei, em sua literalidade, determina o que são áreas de preservação permanente. Manguezais, vegetação de topo de morro, dependendo da altura, vegetação de encosta, respeitando o declive, nós temos as nascentes de rio, nós temos as faixas marginais de rios, conhecidas como matas ciliares, ou seja, em função de uma observância, de uma dimensão topográfica e mesmo verificada a olho nu, eu sei o que é uma APP. E por quê? Porque a lei já disse o que é a APP. Então, em regra, ela tem a sua instituição por força de lei. Olhei para o artigo 4º, eu sei o que é uma APP. Por exemplo, vocês olhando por uma vegetação de topo de morro, morro muito alto, acima, por exemplo, de 1000 metros, vocês conseguem identificar uma vegetação e verificar, caramba, aquilo ali é APP.
O manguezal. Tô lá passeando, opa, vi um manguezal, aquilo ali é APP. Ou ainda, eu tô numa nascente de rio, isso aqui é uma APP. Eu tenho as faixas marginais de um rio, uma construção irregular em mata ciliar, aquilo ali é uma APP. E por aí vai, em função de uma dimensão topográfica ou ainda reconhecimento a olho nu. Tranquilo? Beleza? Agora, eu coloquei que, em regra, elas são criadas ex lege, por força de lei. E por que eu coloquei em regra? Olha para cá para o material de apoio. Porque o artigo 6º do Código Florestal, ele vai trazer exceção a essa regra. Olha para cá, volta para mim. Renata, que exceção é essa? Renata, que exceção é essa? É aquela estabelecida lá no artigo 6º da lei. O que dispõe o artigo 6º? Que também poderão ser consideradas APP quando, então ela é condicionada, a criação aqui é condicionada, quando 1. For declarada área de interesse social. Então, em primeiro lugar, poderão também ser consideradas áreas de preservação permanente, primeira condição, quando declaradas de interesse social. Segunda condição, que essa declaração seja feita por quem? Pelo chefe do Poder Executivo, seja ele federal, estadual ou municipal, porque a APP existe em qualquer âmbito da federação. Então, seja declarada de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo. E ainda, elas precisam cumprir algumas finalidades. Finalidades essas que estão lá dispostas nos incisos do artigo 6º, como, por exemplo, a proteção de várzea, ou ainda, deixa eu abrir aqui para vocês, a proteção de belezas cênicas, de patrimônio cultural, ou seja, a gente vai precisar olhar o artigo 6º e seus incisos e verificar de fato quais são as finalidades que ali estão elencadas e que essas áreas, para serem consideradas APP, precisam respeitar. Tudo bem? Tranquilo? Então, em regra, criação por lei. Excepcionalmente, por ato do chefe do Poder Executivo, quando declaradas de interesse social e cumpridas as finalidades estabelecidas nos incisos do artigo 6º da lei. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Cuida da dúvida, guarda da dúvida e joga daqui a pouco lá no nosso chat, quando a gente voltar, né? Mas quando a gente voltar para trabalhar com eles. Tudo bem? Continuando. Falei para vocês. As APPs, elas são áreas ambientais sensíveis. E se elas são áreas ambientais sensíveis, elas possuem um regime jurídico de proteção. Elas sendo áreas ambientais sensíveis, elas, na verdade, possuem um regime jurídico previsto no artigo 7º da lei, bem mais restritivo. Como assim restritivo? Vou ler para vocês o dispositivo e a gente vai passar a trabalhar com eles. O que seria esse regime jurídico mais restritivo? Diz o artigo 7º da Lei 12.651 de 2012. Vegetação situada em APP, área de preservação permanente, deve ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Havendo supressão de vegetação nessas áreas de preservação permanente, o proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados pela lei. Então, o que é o regime jurídico mais restritivo? Em regra,
em regra, eu não posso, não é possível a supressão de vegetação em área de preservação permanente. De outra forma, dito de outra maneira, exploração econômica direta. Eu não posso, porque o regime jurídico é mais restritivo. Eu tenho áreas ambientais sensíveis, com função ambiental de grande relevância ecológica, que é essencial ao bem-estar e à segurança da população. Tudo bem? Então, em regra, eu não posso suprimir. Renata, mas não pode suprimir? Não. Mas eu vejo uma porção de construção em vegetação de encosta. Aqui tem um morro. Aqui eu vejo um monte de casinha construída. Eu vejo um monte de casinha construída. E isso aqui, até onde eu sei, vegetação de encosta. Dentro das determinações do declive do declive previsto na lei, lá no artigo 4º incisos, é o quê? APP. Então eu não poderia construir essas casas? Não poderia. Em regra não poderia, porque o regime jurídico ele é o quê? Mais restritivo. Tudo bem? Tranquilo? Acontece que a própria lei determina que existem exceções. Ou seja, elas não poderão ser suprimidas, ressalvados os casos previstos na própria lei. E que casos são esses, Renata? São os casos previstos lá no artigo 8º. O artigo 8º caput, ele vai trazer a primeira exceção, dispondo que será possível a supressão, é possível a supressão de vegetação em APP quando eu estiver diante de hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Então, nessas três hipóteses, a primeira exceção diz, posso suprimir a vegetação. Renata, peraí, mas o que é baixo impacto ambiental? Quais são as hipóteses de interesse social ou utilidade pública? E aí vocês vão analisar o artigo 3º, inciso 8º, o artigo 3º, inciso 9º e o artigo 3º, inciso 10º, todos do Código Florestal. Lá estão as hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental que excepcionam a regra do artigo 7º, possibilitando, portanto, a supressão de vegetação em área de preservação permanente, em APP. Acontece que essa não é a única exceção, porque nós temos uma exceção da exceção. Que exceção da exceção é essa, Renata? Cuidado agora! Em três espécies de APP, somente será possível a supressão se estivermos diante de casos de utilidade pública. E que APPs são essas? Em caso de nascente, dunas ou restingas, nós só vamos poder permitir a supressão como uma exceção à regra em casos de utilidade pública. Em casos de utilidade pública. Isso está lá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.651 de 2012. Regra geral, não posso suprimir. Artigo 7º, se suprimir, tenho que recompor. Inclusive, vendo a propriedade com passivo ambiental, porque eu tinha suprimido a vegetação, mas eu vendia minha propriedade para o João ele vai poder ser responsabilizado civilmente, porque a súmula 623 do STJ determina que as obrigações ambientais, como é o caso da recomposição de danos ambientais, ela tem obrigação próprio terreno. Então ela acompanha a coisa nessa transferência de propriedade. Exceção, é possível suprimir casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, todos previstos no artigo 3º, inciso 8º, 9º e 10º, respectivamente. Exceção da exceção, artigo 8º, parágrafo 1º. Nos casos de nascente, dunas e restingas, que são espécies de área de preservação permanente, à luz do que dispõe o artigo 4º, a supressão, que é exceção, só poderá ocorrer em casos de utilidade pública.
Tudo bem? Tranquilo? Então, muito cuidado com isso. É a exceção da exceção, porque isso cai. Joga para mim no material de apoio. Só para a gente finalizar. O STF, na ação declaratória de inconstitucionalidade, inclusive, estabeleceu a inconstitucionalidade formal de quem? De uma norma estadual que permitia uma edificação particular com a finalidade unicamente recreativa em áreas de preservação permanente. Então, volta para cá. Renata, mas se por um acaso fosse uma construção conhecida pela lei ou reconhecida pela lei como de utilidade pública, poderia? Estou na exceção. Construção de casas, construção, como diz aqui, unicamente, edificação particular, unicamente para fins recreativos, é utilidade pública? Não. É interesse social? Não, porque interesse social seria moradia. Direito fundamental à moradia. E inclusive de populações de baixa renda, como diz o parágrafo 2º do artigo 8º, que vocês precisam fazer a leitura depois. Ou baixo impacto ambiental? Não, não é nenhuma das três, não pode acontecer, porque o regramento é um regime jurídico mais específico, mais restrito, que não permite a supressão nesses casos. Então, essa norma estadual ela foi declarada inconstitucional. Tudo bem? Então, muito cuidado. Vocês vão precisar avaliar o caso concreto e jogar o caso concreto nos artigos 7º e 8º para ver onde ele está de forma mais adequada. Tudo bem? Tranquilo? Fechamos por aqui, portanto, e a gente volta no próximo bloco para dar continuidade ao Código Florestal. Até daqui a pouco.